Lembramos que GNexus determina a tabela base do foreach, levando em consideração o nome da transação que declaramos ao lado do foreach, que corresponde ao nome da transação base, ou seja, aquela transação cuja tabela física associada queremos percorrer. Mas, além disso, os atributos declarados dentro do foreach, seja em print blocks, cláusulas where, order e etc., devem pertencer à tabela estendida da tabela base do foreach. Neste exemplo que estamos vendo, a tabela base do foreach será attraction, ou seja, a tabela que será percorrida e será acessada a sua tabela estendida para recuperar os dados necessários. Se observamos a lista de navegação, vemos que nos informa claramente que a tabela base é attraction, que o percurso será ordenado pela chave primária da referida tabela, ou seja, por attraction ID, e que será percorrida toda a tabela, acessando também a tabela country para recuperar o valor de country name que corresponde ao país da atração. No entanto, é obrigatório especificar transação base para um foreach? A resposta é não. GNexus poderá calcular a tabela base do foreach a partir dos atributos que participam do comando. Bem, passemos agora aos índices e sua relação com as consultas à base de dados. Já sabemos que os índices são caminhos de acesso eficientes aos dados. Se recordamos o que já vimos, em cada tabela, GNexus cria um índice pelo atributo primário, seja uma chave simples ou composta, e um índice para cada chave estrangeira. Isto é feito para que sejam mais eficientes os controles de consistência dos dados entre as tabelas. Vimos também que é possível definir índices, indicando se aceitam valores duplicados ou não. Se definimos um índice que não aceita valores duplicados, ou seja, um índice unique, estamos dizendo para GNexus que deve controlar automaticamente a unicidade de seu valor. E esse atributo, ou conjunto de atributos sobre os quais se define o índice, passa a ser uma chave candidata. Vimos também que se adicionamos uma cláusula order, por exemplo, para ordenar pelo nome da atração, a lista de navegação dá um aviso, nos informando que na base de dados não existe um índice pelo atributo pelo qual necessitamos ordenar as informações. Portanto, poderíamos ter um baixo desempenho para esta consulta. Ocorre que, ao indicar um atributo pelo qual ordenar, GNexus tenta tornar a ordenação eficiente e, portanto, busca verificar se existe um índice por esse atributo, mas como não o encontra, nos avisa. Se necessitamos, então, obter os registros de attraction ordenados pelo atributo attraction name, então, esses registros terão que ser reordenados, pois, por padrão, estão ordenados pelo valor do atributo que é chave primária. Quando se define uma consulta, se existe um índice físico criado na tabela pelo atributo a ordenar, GNexus o utilizará. Mas, neste caso, a consulta precisa ser ordenada por um atributo secundário, attraction name, e GNexus nos avisa na lista de navegação, como vimos, que não existe um índice definido. A existência do índice otimizaria a consulta, mas a desvantagem de criar um índice é que, a partir daí, deve ser mantido. Ou seja, se os usuários vão adicionando, modificando e eliminando atrações na tabela attraction, este índice deve ser reorganizado. Uma vez feito isto, ao pressionar F5, a base de dados deverá ser reorganizada para criar este novo índice. Então, na lista de navegação, veremos que GNexus utilizará esse índice que acaba de ser criado. Vale mencionar que, assim como o criamos, a qualquer momento podemos eliminar um índice e, ao fazer F5 e reorganizar, voltaremos à situação da qual havíamos partido antes de criá-lo. Vejamos este exemplo. Suponha que nos interessa obter uma lista das atrações cujos nomes estejam alfabeticamente entre um par de valores recebidos por parâmetro, por exemplo, entre as letras B e N. Para isso, especificamos as cláusulas where que estamos vendo. Ter várias cláusulas where é equivalente a ter apenas uma, onde as condições são conjugadas com o operador lógico AND. Ou seja, que serão considerados apenas os registros que atendam a todas as condições ao mesmo tempo. Se vamos filtrar por attraction name e temos um índice criado por esse atributo, será sempre conveniente ordenar por attraction name para otimizar a consulta. Observemos que, se não especificamos cláusula order, GNexus ordenará por chave primária e deverá ser percorrida toda a tabela para saber se uma atração está dentro do intervalo especificado ou não.
Bem, vejamos agora a cláusula when, que nos permitirá condicionar a aplicação das ordens e filtros. Qual resultado será obtido para o for each que estamos vendo se as variáveis nameFrom e nameTo estiverem vazias? Se houvesse uma atração com o nome vazio, seria então a única retornada, pois seria a única que atenderia às condições. Caso contrário, nenhuma atração será listada. É possível, então, considerar as ordenações e filtros de modo que só se apliquem em determinadas circunstâncias? Por exemplo, para que só se aplique o primeiro where, quando a variável nameFrom não está vazia, e que só seja aplicado o segundo where, quando a variável nameTo não está vazia? A resposta é sim. Conseguimos isso condicionando as cláusulas where com o when. Só será aplicado cada where quando a condição do when for satisfeita. Desta forma, em execução, ao deixarmos ambas as variáveis vazias, não será aplicado nenhum dos where. Então, serão listadas todas as atrações da tabela. Se a variável nameFrom está vazia, mas nameTo não está, não será aplicado o primeiro where, mas o segundo sim, de modo que serão listadas todas as atrações cujo nome seja menor ou igual a nameTo. Da mesma maneira, pode ser condicionada a aplicação ou não de uma order. De fato, pode ser especificada uma sucessão de ordens condicionadas, de modo que a primeira cuja condição seja satisfeita seja a escolhida. Passemos agora para a cláusula whenKnown. O que acontece quando nenhum dos registros da tabela base atende às condições indicadas? Suponhamos que, neste caso, queremos imprimir na saída uma mensagem que o avisa e que diga que não há registros associados. Para isso, vamos programar a cláusula whenKnown. Todos os comandos que sejam escritos entre o whenKnown e o endFor serão executados sequencialmente, e no único caso em que não tenham sido encontrados registros da tabela base do for each que cumpram as condições indicadas. Neste exemplo que estamos vendo, decidimos imprimir uma mensagem, mas poderia ser escrita uma série de comandos, como, por exemplo, outro for each. Como a execução do que segue o whenKnown implicará que não foi encontrado o que se procurava, se ali estiver escrito um for each, então não ficará aninhado ao do whenKnown. Será como um for each independente. Resumindo isto que vimos, a tabela base de um for each é determinada a partir da transação base especificada. O restante dos atributos mencionados, tanto no corpo do for each, main code, quanto nas cláusulas order e where, deverão pertencer à tabela estendida dessa tabela base. Os atributos mencionados no bloco whenKnown não serão considerados. Se observamos, deixamos em cinza tudo o que já havíamos visto antes. Aqui, adicionamos as cláusulas when e whenKnown. Mais adiante, veremos que é possível adicionar mais cláusulas a este fundamental comando de acesso à base de dados. Para finalizar, vamos analisar um estudo de caso. Consideremos o seguinte desenho de transações: a transação Customer, a transação Trip, que corresponde às excursões com um guia turístico responsável, a transação Tourist Guide, com seu conjunto de telefones, e a transação Reservation, para registrar para cada cliente o conjunto de excursões que tem reservada. Necessitamos obter uma lista que mostre, para um determinado cliente, e a partir de uma determinada data, todas as excursões que tem reservadas, e para cada uma delas, os telefones de contato do guia turístico responsável. Para resolvê-lo, propomos o seguinte source. Vamos analisar se a informação listada é a que foi solicitada. Temos um par de for each aninhados. No primeiro, dizemos explicitamente que a tabela base será a correspondente ao nível trip da transação reservation, ou seja, a que se chama reservation trip. Verificamos que dentro deste for each externo não existe nenhum atributo que não pertença à tabela estendida de reservation trip, pois em caso afirmativo, a lista de navegação lançará um aviso indicando que esse atributo não é acessível. Então, os atributos que devemos verificar são os que se encontram na cláusula where e dentro do print block de nome trips, que neste caso são os atributos trip description, presente em trip, e reservation date,
presente em Reservation. Se observamos o diagrama de tabelas, vemos claramente que, a partir de Reservation Trip, acessamos um único registro de Trip e um único registro de Reservation. GeneXus deverá, então, acessar essas duas tabelas cada vez que itere no foreach. Então, com quais registros da tabela base vai trabalhar o foreach? Com aqueles que cumpram que, ao ir para a tabela Reservation, para avaliar o valor de Reservation Date, este seja maior ou igual ao valor da variável Reservation Date recebida por parâmetro. Mas também deverá cumprir que o valor de Customer ID corresponda ao valor recebido por parâmetro diretamente nesse atributo. Recordemos que receber em atributo é estabelecer que esse atributo estará instanciado, ou seja, toda vez que esse atributo participe em algum lugar, o fará com o valor recebido quando foi invocado o objeto. Como no foreach que estamos analisando já é acessada a tabela Reservation que o contém, então será aplicado um filtro automático por esse valor de Customer ID. É importante fazer o seguinte esclarecimento. O fato de que o atributo recebido na regra parm pertença à tabela estendida do foreach não faz com que este seja aplicado automaticamente como filtro. Para que isso aconteça, o foreach tem que estar acessando particularmente essa tabela da estendida para realizar alguma ação. Bom, agora pensemos sobre o que acontece com o foreach aninhado. Sua tabela base será claramente aquela associada ao nível phone da transação Tourist Guide. A próxima pergunta é: estabelece filtros implícitos para a informação que utilizará? Sabemos que sim. Mostrará os telefones do guia de cada excursão. Por quê? GeneXus busca se existe relação entre a tabela estendida do foreach externo e a tabela base do foreach aninhado. É uma forma de buscar uma relação de 1 a n, embora neste caso indireta. Se cada Reservation Trip tem um Tourist Guide ID e na tabela a ser navegada também há um Tourist Guide ID, então GeneXus entende que pela relação entre as informações se tratará do mesmo, e por isso realiza o join. Nos próximos vídeos, continuaremos nos aprofundando a respeito do comando foreach.